22. Só um detalhe importante, o Brasil e também outras seleções, né, falando sobre as exceções do sorteio, não podemos ter equipes do mesmo continente no mesmo pote, na mesma chave, exceto equipes europeias, seleções europeias, porque são 13 ao todo. Então, no pote 2 tem o Uruguai. O Brasil não pode cair com o Uruguai, é importante a gente falar isso. Mas podemos ter Brasil e Alemanha ou Brasil e Holanda, mas a gente torce para que o Brasil pegue um grupo um pouco mais tranquilo nesse sorteio, com transmissão da Rádio Bandeirantes a partir do 12:30. Elia Júnior apresenta, comentários de Alexandre Pretzel e de Cláudio Zaidan. Teremos convidados especiais, Mano Menezes, Carlos Alberto Parreira. Uau, Mano só Menezes técnico da seleção, hein? No estúdio da Rádio Bandeirantes, Carlos Alberto Parreira vai participar conosco também. Então, uma cobertura bastante especial desse dia especial de mais uma Copa com transmissão do Grupo Bandeirantes da Rádio Bandeirantes. Lucas Herrero, valeu, Lucas. Valeu. Ó, Quintinal marcando 10 em ponto, hora da gente encerrar o Jornal. Rede Bandeirantes de Rádio. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A parcela de famílias com dívidas em atraso ou não no país atingiu 77,5% neste mês. Esta é a maior proporção de endividados desde 2010, quando teve início a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. O percentual de famílias com contas ou dívidas em atraso chegou a 27,8%, o segundo maior percentual da pesquisa. Já as famílias que não terão condição de pagar suas dívidas e contas em atraso somam 10,8%. Acima dos percentuais de fevereiro deste ano e março do ano passado. O principal motivo de endividamento é o cartão de crédito, que corresponde a 87% dos motivos de endividamento no país, seguido por carnês, financiamento de carro, crédito pessoal e financiamento de casa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170, em FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Na minha opinião, a reforma do Congresso me preocupa muito. Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Muito bom dia para você que nos ouve na Rádio Bandeirantes de Campinas. Está no ar o Bastidores do Poder. Hoje é dia 1º de abril de 2022, são 10 horas e 2 minutos. O Bastidores do Poder é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+, a produção e apresentação é da Zezé de Lima e minha, Rose Guglielminetti. Na mesa de som está o Leandro Renato, na central técnica, Lucas Pessoa e Gil Kleber. Nós estamos ao vivo também nos aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes de Campinas, no youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas e no facebook.com Rádio Bandeirantes CPS. Você pode participar do Bastidores do Poder mandando a sua mensagem para o 19 97102 1493. 97102 1493. Muito bom dia, Zezé de Lima. Bom dia, Rose. Mas que desânimo é esse, minha Nossa Senhora da Aparecida? Tá uma tartaruga, uma lesma. Pois é, tô num cansaço, mas eu vou melhorar. Ó, eu vou melhorar. Gente, isso daí é 157 pra cima de mim, tá? Porque a menina dá plantão no fim de semana e tá aí com essa história que tá quase morrendo viva,
E aí sobra para mim. E quase gripada, que eu tô com o corpo doendo, Ixi, né? Então, às vezes ela falou assim, nem vem que não tem, né? Sobrou. Não, pior que eu cheguei, gente. Gente, cheguei e falei, Zezé, tô morta. Ela falou assim, eu já estou mais morta que você, só falta enterrar. Mais ou menos isso. E olha, hoje é aniversário do meu filhote, João Vitor Rosa. Parabéns pro meu moleque, 32 anos. Olha, tá bonito o bicho, hein? Tá bonitão. E solteiro, viu, menina? Solteiraço, bonitão, Deixa ele saber disso, mas que ele eu tô tá aqui de boa, né? vendendo ele na rádio, assim. O Johnny é o cara mais sossegado que eu já vi na história desse país, viu? Né? Mas vamos lá, senão daqui a pouco o Rodrigo vai reclamar, dizendo que nós estamos esperando já a ligação dele, xingando. Com conversa de comadres, né? Bom, Zezé de Lima, depois daquele terremoto dentro do PSDB, o João Dória desistindo de desistir, né? Ou seja, vai ser candidato, renunciou ao governo do estado, disse que foi uma estratégia política para obrigar o PSDB a se pronunciar oficialmente de que as prévias eram válidas, que ele será o candidato, mas eu vou te contar um negócio. Ontem, durante a coletiva, você estava na rua, então não deu para você pegar. Mas, quando o João Dória levantou o braço do Bruno Araújo, mostrando lá, sabe aquela coisa, aquela foto de campanha, que os candidatos levantam os braços, sabe? Menina, mas o Bruno Araújo estava tão constrangido, mas tão constrangido, Zezé. Eu falei, gente, ele não está confortável nesse papel de bombeiro. Ele agiu como bombeiro para não implodir, na verdade, a candidatura do Rodrigo Garcia. E eu imagino, Zezé, que o Dória deve ter ficado muito constrangido, assim, só para ele, claro, ele não vai admitir nunca, de que o povo, quando ele decidiu permanecer no governo, todo mundo começou a tentar demovê-lo da ideia para ele deixar o governo e liberar o caminho para o Rodrigo Garcia. Então foi uma defesa em relação ao Rodrigo Garcia e não a ele. De qualquer forma, Zezé, PSDB não está vendo como possibilidade do Leite desistir, do Eduardo Leite, esse governador do Rio Grande do Sul, desistir não. E estão dizendo que o Dória deu um tiro no pé. Então, eu vi esse monte de análise. Assim, olha, gente, de fato é o seguinte, a gente não tem ideia, ninguém tem ideia. Todo mundo que escreve falando vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não acredita não, porque nós não temos ideia. É fim de julho que as coisas vão estar claras, porque nesse momento é essa maçaroca que vocês estão vendo e os próprios chefes, caciques aí dos partidos estão meio perdidos, né? Então eles fizeram isso para salvar a candidatura do Rodrigo Garcia por causa do Rodrigo Garcia? Não, por causa das costuras que vêm sendo feitas nacionalmente. Ó a história, olha tudo que isso implicaria, bateria em tudo que o PSDB tem tentado costurar, e olha que não está fácil para ele costurar nada, porque tentou costurar com a União Brasil, está tentando costurar com o MDB, né? Mas assim, esse arranjo estadual do PSDB era a única coisa que estava certa. E aí vem o Dória e faz um trem desse e desarranja a única coisa certa que havia dentro do partido. Então o desespero foi nesse sentido, além do que ele, assim, levaria também medo aos outros partidos por causa dessa figura desagregadora que é o Dória. O Dória né, Rose? Uma figura desagregadora e que muitas vezes, assim, as pessoas, os políticos não confiam muito. Então, Aí o único jeito foi esse, sair correndo atrás do Dória para falar, pelo ele amor armou de uma tudo. bomba e eles tiveram que desarmar. Exato. A própria forma, a própria decisão do Dória em expor o partido e trucar desse jeito, porque dá a impressão que é como se fosse uma chantagem, apesar dele ter ganho as prévias e é direito deles, Zezé, ser o candidato, ele trucou. E ao trucar desse jeito, nunca vi um político fazer tal coisa, desse jeito. Ele tava denunciando um golpe, que eu acho que é verdade. É um golpe se o PSDB tirar ele, né, e colocar outro. Por quê? Se você não vai honrar a prévia,
Não Então não tem faz, a prévia, não faça, pelo não amor engana, de né? Deus. Você tem que honrar isso daí. E gastaram milhões, né, Zezé? Pois é. Então, né? Aí fica uma situação para o PSDB horrorosa. Agora, inclusive, Rose, porque isso não sanou todas as Eu acho que aprofundou as fissuras, né? Eu acho o seguinte, Zezé, o Dória e o grupo dele vai seguir isolado dentro do PSDB, vão ser reconhecidos como os que acabam tratorando tudo. Não que o Eduardo Leite não seja diferente, viu? Porque o Eduardo Leite também não está respeitando as prévias e está trabalhando nos bastidores. Só que hoje, por exemplo, o Globo trouxe uma matéria, não sei se foi o Globo, não sei que jornal que foi, mas acho que foi o Globo. A gente se perde. A gente se perde. Dizendo, Zezé, que alguns líderes da cúpula tucana liberaram o Eduardo Leite para conversar com as personalidades, os líderes, né, do União Brasil, do MDB, para poder viabilizar a candidatura dele a presidente. Tanto que o Eduardo Leite e o Moro vão se reunir amanhã aqui em São Paulo para tratar de eleições. Então, o Moro não desistiu de ser o candidato do PSDB. O Moro não, o Leite. O Leite não desistiu de ser o candidato do PSDB. Então, você percebe que o Dória, ele vai ter mais trabalho ainda depois disso que ele fez. Ele obrigou a sair uma carta? Sim, teve uma divulgação do Bruno Araújo. Mas o que estão dizendo é que a carta só diz, você ganhou as prévias e você vai ser o candidato. Que já era o que estava estabelecido. Eu acho que essa postura do Bruno Araújo, o Bruno Araújo teve que fazer isso, não tinha outro jeito. Senão ele realmente desistiria e ferraria os esquemas aqui em São Paulo. Em São Paulo, em todos os lugares, inclusive, né? Só que eu acho, Zezé, que mostrou a fragilidade do PSDB para os adversários, reforça as campanhas do Haddad, o Fernando Haddad, e do Tarcísio. Não vamos ter que se preocupar muito com o Rodrigo Garcia, porque vamos se preocupar, mas não tanto, a diferença, assim, que eu quero ver, Rose, eu acho que isso é importante. Com mais de 400 prefeitos na mão. 513. 513. Então, eu li que 400, ontem eu li que uma matéria que eram 400 e pouco, e eu fico com medo desse povo estar inflando. Isso daí é uma coisa que não se pode desprezar. Não, de jeito maneiro. E o apoio desses prefeitos, o apoio real desses prefeitos à candidatura do Rodrigo Garcia, começa agora com o Garcia assumindo o governo. Aí você vai me perguntar, escuta, mas não é como no governo federal, 3 meses antes das eleições não se pode... liberar mais dinheiro, Esse né? dinheiro foi liberado antes. Foi liberado antes. Muito dinheiro. Sim. O Rodrigo Garcia foi o cara que encabeçou esse gesto aí de liberar o dinheiro. E mais do que isso, tá? Tem as promessas feitas para depois do pleito. Porque é agora... E começam essas negociações aí, começam as negociações em torno de como que vai ser a composição de governo, que envolve prefeitos, que envolve regiões, que envolve tudo. E isso dá um gás para esses caras pegarem firme na campanha. Então, nós vamos ter ideia do que é Rodrigo Garcia, eu acho que daqui a pouco. Eu conversei com algumas pessoas ligadas à União Brasil, deputados, né? E eles não estão preocupados com o Rodrigo Garcia estar com 3% na intenção de votos. Eles acham que daqui 3 meses, 4 meses, ele já vai estar bem melhor na intenção de votos, porque aí você já vai ter a participação desses prefeitos que receberam recursos e que precisam estar aliados com os governos justamente para poder continuar recebendo, né, esses recursos, e eles acham que o Rodrigo Garcia vai conseguir mostrar quem ele é, porque até agora, Zezé, ele não conseguiu mostrar ele como político ainda, né, porque tinha o Dória na frente. Com o Dória saindo, eles acreditam que ele terá essa chance. Fora, Zezé, ele vai ter a máquina na mão, né, filha? Máquina. Então, justamente por causa da máquina que ele tem esse tanto de prefeito. Não é à toa. Não é assim, eles vão com a... Não é porque ele é de Tanabi, né? Não. Tanabi, gente, é uma cidadezinha pequenininha ali na região de Rio Preto,
de onde vem, né, onde nasceu o vice-governador Rodrigo Garcia. Muita gente fala que isso, olha, é um ponto pro Rodrigo Garcia, porque ele é caipira, é meio Geraldo Alckmin. Falam isso, sabia, na comparação, porque Geraldo Alckmin era Pindamonhangaba, aquele negócio. E eu acho que o Rodrigo Garcia, das vezes que eu encontrei, eu acho ele meio Jeca Tatu também, igual, apesar de bem vestido, né? O Alckmin nem bem vestido era. Aquela calça curta. Mas ele meio Jeca, e que isso faria com que houvesse uma empatia grande do eleitor para com ele quando começar de fato a campanha. Eu acho que isso pode ser alguma coisa. Ele, com a linguagem dele, Caipirovski. Mas o que realmente conta é a máquina. A máquina e a máquina. Olha, gente, o André de Barão Geraldo, conterrâneo da Zezé, ele dá bom dia pra gente. Diz que hoje as notícias em todos os jornais eram: Bolsonaro respeita a Constituição e todos os outros poderes. Lula pede perdão por seus crimes. Iniciam-se as reformas política, tributária e administrativa. E, finalmente, o Palmeiras é campeão mundial. Feliz 1º de abril, que é o dia da mentira, né? Olha, André, é por aí, cara, é por aí mesmo. Já pensou um dia que a gente tiver esse tipo de notícia para dar para vocês? E assim, obviamente, a gente vai estar com uma cara assim de incrédulo, né? Quando isso acontecer, assim, porque eu nunca vou estar aqui falando assim, ó. Se isso acontecer ainda na minha existência, né, gente? Porque duvidei o dó. Agora... Mas aí eu diria assim, surpreendentemente, eu tô aqui caí da cadeira de ver que isso aconteceu. Pois é. Bom, são 10h15, Zezé, mas ainda falando sobre essa história do Dória e do Rodrigo Garcia, há uma preocupação agora do grupo do Dória de que o Rodrigo Garcia se sentiu traído por conta da imposição do Dória, dizendo que permaneceria no governo, e avaliam que o Rodrigo Garcia pode se distanciar do Dória, primeiro por conta dele ter 30% de rejeição, 2% na pesquisa, e principalmente porque ele ficou com raiva mesmo do Dória e ele pode se distanciar agora do Dória. Mas essa foi... Já ontem de manhã havia essa... Na reunião que o Dória teve com aquele irmão que a gente não sabia que existia, que a gente nunca soube de irmão do Dória. Estava lá, inclusive, sabia? Isso, mas a gente nunca soube. Olha que desinformadas que nós somos. Bom, ele teve quando ele tomou essa decisão doida, ele se reuniu, ele estava reunido com o irmão e com o marqueteiro dele, tá? E aí, essa reunião foi chamada por causa de várias gente batendo no ouvido dele que o Rodrigo Garcia, assim que assumisse o Palácio dos Bandeirantes, ele assim, nem atenderia telefonema do Dória para poder colocar uma distância e garantir para o eleitor que ele não tinha qualquer relação mais com o Dória. Isso em função da rejeição do Dória. Né? E isso teria sido também uma das coisas que levaram o Dória a fazer o papelão que fez. Agora, Rose, assim, eu acho que ele vai se distanciar. Eu acho. Ele não vai pôr o Dória no palanque dele. Eu acho que não. Mas, gente, tudo isso... Eu também acho, a gente Zezé. Mas tudo isso vai depender muito de como... Agora, assim, de tudo que o Dória é um desagregador, a gente sabe disso, mas ele também tem uma capacidade imensa de ressurgir das cinzas. Né? Ele, então... marqueteiro, ele é o melhor. Então, agora, eu acho que ele... De repente, tem coisa que a gente não tá vendo. De qualquer forma, ele tem, assim... Ontem, Zezé, enquanto ele estava falando... O que tinha de comentários subindo nos comentários ali no YouTube, assim, e o que o povo falava? Xingando ele. Xingando ele. E então, assim, você percebia que era gente de robô mesmo ali, colocando nunca mais Dória, nem para síndico de prédio.
Assim, mas a maior parte dos comentários eram contrários ao Dória, entendeu? Então, assim, vamos ver o que vai acontecer de qualquer forma. Acho que foi, assim, um desgaste para o já quase morto. Sabe aquela história do PSDB morto? E aí vai lá e alguém chuta cachorro morto? Só que o próprio Dória foi lá e ajudou, né? Ele, na fala dele... E aí, Zezé, ele se emocionou, chorou quando falou do pai dele. Mas aquelas coisas, sabe? Mas era dia 31. Era. Ele foi. O Zezé foi tão marqueteiro que ele escolheu direitinho. Ele escolheu dia 31, que era aniversário do golpe. Ele fez o pronunciamento numa reunião com os prefeitos da Associação de Prefeitos, né? Então, ia ter um monte de gente lá. Como você colocou, teve escola de samba. Depois, quando ele terminou de falar, desceram aquelas, sei lá que chama aquilo, que usam em aniversário, sabe? Umas bandeirinhas e tal. Agora, o que pega é que ele usou a estrutura do palácio para se pronunciar como pré-candidato, Zezé. Então, isso é um problema. Para mim, vai sofrer aí pelo menos uma açãozinha na justiça. Acho que teria que ter uma açãozinha na justiça, justamente para que a justiça eleitoral possa se pronunciar. Mas a justiça eleitoral tem feito vista grossa. Tem. De uma maneira geral. Verdade. Com todos os candidatos, inclusive os candidatos à presidência da República. Sim, com todo mundo. Porque eles têm feito, assim, comícios, né? Comícios que eu falo assim, obviamente sem cantores, né? Mas assim... Mas tem que se... palanque, virou palanque. Gente, essa eleição, ela já tinha virado uma pré-campanha em 2021, né? Eu nunca vi uma eleição tão antecipada como... Eu nunca vi. Como essa. Então, a gente já está vivendo uma campanha, assim, longa, desde o ano passado. Por isso que a gente não tem muita paciência para esperar até julho, para decidir como faz. E, às vezes, até a nossa cobrança pela terceira via tem sido por isso. Porque como as articulações começaram o ano passado e a terceira via ainda não se viabilizou, enfim... A gente fica cobrando. Agora Sérgio Moro... vamos de Moro, né? O Sérgio Moro ontem saiu do Podemos e foi para o União Brasil. No União Brasil, ele não foi com a chance de ser candidato a presidente, até porque o grupo do ACM Neto já soltou uma nota, ontem mesmo, quando ele estava se filiando, dizendo o seguinte: ele é bem-vindo ao partido, desde que seja para poder concorrer a uma vaga de deputado federal, senador por São Paulo. Para a presidência, não. Mas o Moro, hoje... assim, ele colocou o quê? Eu não sou candidato por enquanto. Né? Assim, então, gente, eu acho que ele não vai ser candidato, porque acho que o PSL não banca. O PSL não banca uma campanha presidencial para ninguém, eu acho. Porque o dinheiro que ele usaria para bancar uma candidatura presidencial, ele vai usar para poder fazer uma bancada grande. Ele perdeu, o União Brasil, perdeu muito deputado, acho coisa de 30 deputados, né, agora. A União Brasil é quem tem mais grana de todo mundo, porque tinha uma bancada enorme, o PSL. Bom, agora, as eleições, a grana que vai sobrar para as próximas eleições, ela é contada a partir do número de deputados eleitos nessas eleições de outubro. Então, não vai gastar dinheiro com isso de jeito nenhum, Rose. E também, eu não acho que o DEM e o PSL tenham qualquer afinidade com o Moro. Eu não acho, Rose. A CM Neto? Não, eu acho que não. Agora, o que eu acho que mostra, Zezé, é que União Brasil, de união, não tem nada. Você tem dois grupos trabalhando de forma distinta dentro de um mesmo partido. Sim. Que é o pessoal do PSL, capitaneado aqui no estado de São Paulo pelo Bozella, Júnior Bozella, e você tem o pessoal do DEM. Aqui em Campinas, por exemplo, a gente traz o próprio DEM, o povo do Edson Ribeiro, que é do PSL, brigando com o pessoal do Samuel Rocílio, para poder controlar a legenda aqui em Campinas. Exato. Então, você percebe que eles uniram os dois partidos, mas as articulações políticas não estão unidas. E eles não têm a mesma decisão. Porque quando vem o Moro,
trazido pelas mãos do Júnior Bozella, e aí na mesma hora você tem uma ACM Neto com outros políticos do DEM, esses do DEM, que é o ex-presidente do Senado, como ele chama? O Pacheco? Não, o ex-presidente. O ex-presidente. Gente... Peraí, gente, que horror. Nós estamos... Mas já falo para vocês. Então, você tem esse documento assinado pelo Júnior Bozella, o ex-presidente do Senado. Vê aí para mim, Zezé, quem é o ex-presidente do Senado Federal. Gente, aquele... Que coisa feia. A gente não lembrando o nome dele. Que coisa. Achou aí, Zezé? Não, peraí. Ai, meu Deus do céu. Olha... Peraí, gente, mas vai falando aí que eu vou pegar. Bom, enfim, o Davi Alcolumbre, gente, o Davi Alcolumbre assinou também essa nota. Você mostra, Zezé, que o partido está bem rachado, né? Não, nunca colou, não é que rachou. Eu acho que o partido União Brasil, ele não colou. Vamos ver agora o que vai acontecer. Eu acho que tanto o PSL como o DEM tem a expectativa de ver quem se fortalece mais nessas eleições agora. Né? Porque, assim, essas eleições vão dizer quem vai mandar no União Brasil, Rose. Eles formaram federação, né? Juntaram. Aliás, eles não formaram federação. Eles se juntaram. Eles são um partido agora. Mas, assim, vão ser eleitas. Eu acho que isso foi uma coisa que o Bivar fez, ex-presidente do ex-PSL, né? Presidente do ex-PSL, foi uma coisa que o Bivar fez de trazer o Moro justamente para arrastar bastante gente para fazer bancada. Porque eles acham que o Moro, se sair deputado federal, vai ser extremamente bem votado e vai carregar um monte de gente. Zezé, o Digão Selim, ele diz assim, aproveitando o embalo do 1º de abril, Zezé de Lima disse arrepender de ter votado no Lula e declara apoio incondicional ao Bolsonaro nas eleições de 2022. E o União Brasil em Campinas está bem unido. Bom dia, 1º de abril. Ai, meu Deus. Nossa Olha, gente senhora. do céu. Olha, o nosso ouvinte, Zezé, o Guilherme Macedo, ele diz assim, ele dá bom dia pra gente e diz, o Estado de São Paulo, como foi gerido pelo governo Dória pelo governo Dória? Tirando a pessoa Dória e seus defeitos, como é o gestor? Porque parece que o povo só vota em personagens e esquecem que esses personagens têm que administrar. A avaliação que todo mundo tem é de que ele foi um bom gestor e um bom administrador. Exatamente. Ele, além de não deixar o Estado de São Paulo cair num buraco, né, porque o Alckmin entregou o Estado redondo para ele. Então, além dele não deixar cair num buraco, como muitos outros deixaram, né, ele foi um cara que fez com que o Estado crescesse, mesmo em 4 anos tão terríveis, né? A gente não pode esquecer aí a pandemia e tudo mais. O Estado de São Paulo está eu acho que é o Estado da Federação que mais cresceu. É isso, gente. Bom, Zezé, o Cláudio, deixa eu ver aqui quem é, o Wagner, ele diz assim, bom dia, meninas. Nossa, eu não vejo razão para tanto nhenhenhen se todo mundo neste país sabe que a disputa pela presidência vai ficar mesmo no fla-flu de baixíssimo nível entre Lula e Bolsonaro. O resto é só encheção de linguiça de gente correndo atrás do fundo eleitoral e partidário. Aqui, como sempre, um calo no dedinho do pé vira gangrena e amputação da perna. Um país mais instável que sua democraciazinha pobre. Eu acho que pode até ser um nhenhenhen agora, mas eu acho que eles estão tentando se viabilizar. Nós temos aí as pesquisas apontando o Lula em primeiro e o Bolsonaro em segundo. E mais que isso, Zezé, que nós não falamos. Se o Moro desistir, a avaliação que se tem é que parte desses votos do Moro desistir, os votos do Moro vão para o Bolsonaro. E isso fortalece o Bolsonaro. Tanto por quê? Porque o Moro, ele é bem avaliado e a intenção de votos dele
está principalmente entre os que ganham mais de 10 salários mínimos, que é exatamente também onde o Bolsonaro tem uma maior adesão. Então, esse povo que não votaria no Bolsonaro, mas que votaria no Lula, na desistência do Moro, o voto vai para o Bolsonaro. Parte desse voto vai para o Bolsonaro. Concordo. Né? Então, gente, nós vamos para o intervalo agora e voltamos daqui a pouquinho com mais de Bastidores do Poder. Não saia daí. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. De segunda a sexta, você tem encontro marcado na tela da Band. Alô, galera! Diversão, alegria. A hora é agora! Música boa e bate-papo é no Faustão na Band. O programa feito pra família toda assistir. Olha a galera que representa o Brasil! Cada dia tem uma atração diferente. Tem arquivo pessoal, dança das feras, pizzaria, churrascão do Faustão, grana ou fama e, claro, o que não pode faltar, as cacetadas do Faustão. Faustão na Band, de segunda a sexta às 8h30 da noite na Band TV. Faustão na Band. A Conx soma mais de 30 anos de experiência na construção de imóveis de médio e alto padrão em São Paulo. E agora chega a Campinas com um projeto incrível, o Next Residence. Apartamentos já em obras, 2 dormitórios, uma suíte e varanda, na região de maior valorização de Campinas, próximo ao novo e conceituado hospital, e a poucos minutos do futuro trem Intercidades Campinas e São Paulo. Saiba mais e visite o decorado, Avenida Aquidabã 41, Centro. Vem aí o Campeonato Brasileiro de Futebol 2022. Na Rádio Bandeirantes, o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Cor Bela Tintas você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E com cessar-fogo, o corredor humanitário é aberto em Mariupol. Inclusive, a Rússia e a Ucrânia vão retomar as negociações no sábado. Na verdade, a Rússia reposicionou menos de 20% das tropas que estavam, inclusive, na capital ucraniana, disseram os Estados Unidos. Parlamentares ucranianos que visitam agora os Estados Unidos disseram que as aberturas da Rússia nas negociações de paz no início desta semana foram, na verdade, uma farsa para que as suas forças pudessem se reagrupar e traçar novas estratégias. Autoridades ucranianas dizem que as forças russas podem estar se reagrupando na Bielorrússia, alinhada vizinha do país diretamente ao norte da Ucrânia. E várias legislaturas estaduais apresentaram projetos de lei restringindo o acesso ao aborto, somando-se a um número crescente de estados liderados pelo Partido Republicano que procuram, no caso, reduzir os direitos ao aborto aqui nos Estados Unidos. O governador republicano do Arizona, Doug Ducey, assinou um projeto de lei que atua como uma proibição quase total de abortos no estado após 15 semanas. Em Kentucky, a Câmara e o Senado do estado aprovaram uma proibição semelhante de 15 semanas, que também restringe o acesso ao aborto medicamentoso e torna mais difícil para um menor obter um aborto no estado. Em Idaho, os provedores de aborto estão pedindo à Suprema Corte do estado que derrube a nova proibição de 6 semanas do aborto, que imita uma controversa lei do Texas. Essa lei também permite que cidadãos individuais ajuizem ações contra profissionais médicos que realizaram procedimentos proibidos.
O presidente Joe Biden está considerando liberar cerca de 1 milhão de barris de petróleo por dia da reserva estratégica de petróleo americana para aliviar os altos preços persistentes do gás. Explorar o estoque de 600 milhões de barris de petróleo bruto, que são armazenados em cavernas subterrâneas de Sal, na Louisiana e também no Texas, provavelmente não terá um grande efeito sobre os preços do gás devido aos limites de quanto petróleo pode ser liberado por vez. Mas é um sinal político de Biden que ele está tentando resolver o problema. O preço de um galão de gasolina comum aqui nos Estados Unidos disparou depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, atingindo um recorde de $4,33 no início deste mês. A invasão também afetou as cadeias de suprimentos globais, que deveriam estar se recuperando de problemas relacionados à pandemia. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. São 10h34 da manhã, nesse dia 1º de abril de 2022. Nós estamos de volta nesse segundo tempo, né, do nosso programa e esperando o pré-candidato do PT, o Fernando Haddad, que tem uma entrevista marcada conosco. Não é dia 1º de abril, porque ele não entrou ainda, mas ele deve entrar daqui a pouco, né, Zezé? Enquanto isso, nós vamos falar um pouquinho de política aqui local da cidade. O Lucas vai dar um toque para a gente assim que o pré-candidato entrar para falar conosco, o pré-candidato do PT. Zezé, ontem o Dário Saad, prefeito de Campinas, anunciou a saída do Vanderlei de Almeida do cargo de secretário de Relações Institucionais. Vandão, que vai assumir um cargo de coordenador do PSDB, da campanha do PSB, da campanha do PSB. E, na verdade, ele vai trabalhar para o Jonas, né? Foi o que eu coloquei na minha matéria, né? Mas ele tem, sim, um cargo no diretório, ele vai organizar a agenda do diretório e as articulações políticas aqui. Mas, na verdade, o que tem por trás de tudo isso? O Jonas, ele almeja ser o candidato a vice na chapa do Haddad. A gente vai até perguntar isso para ele, né? Para ver se é possibilidade. E o Vandão também vai ter que participar de reuniões externas no horário de trabalho de secretário para poder ver essas agendas. Vai ter que montar a chapa de deputados no estado de São Paulo, aquela coisa toda. Aí o Dário falou assim, olha, o candidato republicanos é o Tarcísio de Freitas. Aí o vice vai estar na oposição, que é o outro partido. Olha o rolo que vai dar. Para poder resguardar a prefeitura, nós achamos melhor ele sair, entregar o cargo de secretário, ficar só como vice-prefeito e a gente toca a vida para ver o que vai dar, né? Quem vai para o lugar do Vandão? É o Lena, o Marcos Lena. É super importante. É, o Marcos Lena, né? Que é o braço direito do Vandão e vai continuar lá na prefeitura. Mas, na verdade, Zezé, ele sai desse cargo de secretário, mas ele continua na articulação política da prefeitura. É proforma. É proforma. Eu entendi como mais proforma, tipo, para eu, de repente, não falar assim, olha, Vandão, secretário de Relações Institucionais, está ganhando como secretário e fazendo reunião política para o PSB. Eu acho que foi mais um cuidado que eles tiveram, porque né, ele vai continuar fazendo essa articulação política junto aos vereadores, obviamente. Muitos vereadores serão candidatos, então você tira um pouco desse relacionamento Câmara-Prefeitura durante as eleições, porque os vereadores são candidatos, estarão voltados para as eleições e todo mundo está voltado para a eleição. É isso. Eu achei decente isso que o Vandão fez. Sinceramente, ele continua com um salário de vice-prefeito, que o vice-prefeito é remunerado. Então, eu acho que o Vandão é um cara importante ali nessa articulação com a Câmara de Campinas. É ele que faz essa ponte, né, entre a administração e a Câmara. E, assim, eu acho que é muito difícil encontrar alguém com o perfil do Vandão para fazer isso daí. E a gente sabe o quanto é complicado, inclusive cargos, né? Sim, porque o Vandão, ele tem que torear os vereadores que são fominhas por cargo,
Ele tem que ficar com os vereadores na mão para poder ter apoio político. Não é fácil, não. Agora, de qualquer forma, foi perguntado para o Vandão se, caso o Jonas vire aí um candidato a vice-governador, se ele seria candidato a deputado federal. Ele não está querendo, não, Zezé. Ele disse que ele gosta de trabalhar. Ele falou: eu não gosto desse negócio de ser candidato. Eu gosto de trabalhar em bastidores. Eu também nem sei se o Vandão teria votos para poder ser candidato a deputado federal. Eu, sinceramente, acho que não. Mas essa história do Jonas, vice do Haddad, é uma coisa muito estranha, porque o PSB tem seu candidato. Não, caso o Márcio França não se viabilize. Ele já disse que ele continua, e tem até uma... A gente viu quando o Alckmin se filiou ao PSB, porque essa foi uma das saias justas colocadas, né? Porque o Alckmin é um cara que ele tem uma amizade com o França. E ele tem respeito pelo França. Então, e ele é PSB e França PSB. Como que ele vai subir no palanque do Haddad? Essa questão foi posta, né? Uhum. E aí é uma coisa o que foi combinado, que se falaram, foi de que o seguinte: quem chegar melhor pontuado nas pesquisas de intenção de voto em julho, esse será o candidato dessa dobradinha PT-PSB. Vamos ver. Né? Isso é o que está colocado, né? Mas nós não sabemos. Vamos perguntar, né? Assim, para ver se... Enfim, gente, agora me conta mais coisas, ô Rosmaria. Aí vai falando que eu vou dar uma... Você tem que... É que o assunto é com você, porque ontem você trouxe também mais notícias aqui no seu blog, falando sobre a secretária que levou uma nota invertida. De repúdio. O que aconteceu? Quem que ela torceu? O que é isso, menina? Sabe se eu não te contei aqui? Bom, foi o seguinte. Vamos lá, gente. É o seguinte, no dia do jogo do Palmeiras e ai, meu Deus, Palmeiras e São Paulo, a secretária de Campinas fez um vídeo ao vivo, chamou as pessoas para um vídeo ao vivo, dizendo que ela teria um informe oficial por parte da secretaria. E ela abre esse vídeo dizendo que ela se apresentando como secretária, eu sou Vamoro, secretária de Assistência Social de Campinas, eu estou aqui hoje para falar sobre um assunto que tem dividido muitas opiniões e que tem colocado velhos, idosos, e começou a falar como se fosse uma questão importante, de interesse, de política social. Da população. Aí, Zezé, ela fala assim, mas eu vou me posicionar. Depois que ela falou um monte de coisa, levando as pessoas a... Eu vou me posicionar. Aí ela pega uma camiseta do tricolor, coloca na frente dela e diz, vai tricolor. E ela gravou esse vídeo na sala do prefeito. Sabe aquela no terceiro andar, lá na sala azul do prefeito? Ela gravou esse vídeo lá. O que deu nela? O pessoal fala assim, ou é uma doida completa, assim, isso eu estou falando que as pessoas estão falando nos bastidores, ou ela não tem noção do que é o cargo que ela tem. Porque não tem sentido uma secretária usar as dependências da Prefeitura de Campinas. Ela poderia ter feito isso na casa dela, na rede social dela. Foi na rede social que ela colocou dela, né? Mas poderia ter não utilizado e não ter falado como se fosse um informe oficial enquanto secretária, no papel de secretária. Ela poderia dizer, eu sou a Van e adoro o São Paulo e hoje eu estou torcendo pelo São Paulo, vai tricolor. Ok, tudo bem, não teria nenhum problema. Aí o Conselho Municipal de Assistência Social entendeu que houve uma quebra de conduta ética do cargo de secretária, porque ela usou o cargo e usou as dependências da prefeitura para poder fazer brincadeira de mau gosto, como foi o que o Conselho classificou, né? Diz que numa cidade que você tem uma alta vulnerabilidade social, não é possível que uma secretária brinque desse jeito com o cargo. Hoje, por exemplo, já me ligaram dizendo que essa nota do Conselho não teria 100% de concordância de todos os conselheiros, que tem muitas entidades que não foram consultadas. Eu vou até conversar com a presidente do Conselho para saber a adesão da nota. De qualquer forma, saiu essa nota de repúdio. De qualquer forma, a gente está pasma. Eu estou pasma. Sim. Olha, não precisa do Conselho se manifestar, Rose. Mau gosto é o mínimo que a gente pode dizer.
porque é uma... Nossa, acho Pois que é. eu nunca vi nada semelhante. Não, nem eu. Não, tem coisa semelhante, sim. Você tem, por exemplo, o Vinícius Riveretti e a a Alexandra Flose fazendo uma dancinha do TikTok. Não, mas aí os foi dois. dentro da prefeitura? Não, foi no fora, os dois, Não, né? mas isso de dentro da prefeitura. Não, de dentro da prefeitura e foi fazendo primeiro. isso como se fosse um anúncio oficial, institucional, eu não conheço. Não, isso não. Aí a secretária, logo depois que deu uma grande repercussão, né, todo mundo ficou pasmo, assim, ficou todo mundo chocado. Primeiro as pessoas olhavam, entravam no vídeo e assistiam de novo para ver se realmente era aquilo que eles estavam assistindo, que elas estavam assistindo. Aí começou a ter muita repercussão, ela tirou do ar o vídeo depois, mas eu tenho gravado, porque eu salvei, eu te mando depois pra você assistir. É uma coisa assim, mau gosto, né? Então... É assustador isso, pelo amor. Bom, mas assim, eu espero que ela tenha aprendido a lição, né, Rose? Porque eu acho que grande parte, assim, dos erros, né, errar é humano, mas você tem que aprender a lição e nunca mais faça nada semelhante. Agora, vai dançar. Olha, estão dizendo aqui que eu falei Alexandra Flose. Não, a Alexandra Caprioli. Deixa eu corrigir aqui. O vereador Gaspar que está me corrigindo, porque ele é ouvinte do programa, né? Sim. E ele fica super atento. Obrigada, Gaspar. É que geralmente quando eu penso nas duas, vem aquela matéria do arranca-rabo que elas tiveram logo no começo da gestão, né? Que aí a Adriana Flose, Flose ficou como secretária, que ela já era, e a Alexandra Caprioli, que era diretora da Flose, virou secretária de Cultura. Exato. Então, essa é a minha confusão, mas está corrigida. Obrigada, viu? Bom, gente, e aí, Zezé, tem isso, né? Eu achei, assim, uma coisa maluca, né? Da secretária. Ela teria pedido desculpa para o prefeito, mas agora o estrago está feito, né, Zezé? E o prefeito? O prefeito? Olha, gente, é muito engraçado. Ele deve ter ficado, mas muito bravo. É isso que eu imagino, assim. Porque essa história das dancinhas aí em TikTok, ele não gostou de jeito nenhum disso. Ai, Rose. Pois é. Ô, Rose, Oi. Bom, Haddad nada ainda. Haddad nada. O Fábio Galassi aqui, o assessor, está tentando conversar aqui, resolver, mas Haddad nada. Enfim. Tá, então vamos falar. Tem um assunto né? hoje que eu falava com você agora há pouquinho aqui no estúdio, que me surpreendeu demais. Matéria da Folha de São Paulo, dizendo que Vladimir Putin nunca teve tão bem nas pesquisas como agora. Essa matéria, inicialmente a Rose falou, olha, eu vi isso ontem, eu falei, deve ser alguma agência lá oficial, russa, que fez a matéria, então isso não tem nada a ver, vamos levar como se fosse uma mentira. Não, gente, é matéria da AFP, Agência France Press, que é uma das maiores agências de notícias do mundo, junto com o Reuters e por aí vai. Então é o seguinte, a popularidade, vou ler para vocês, a popularidade do presidente russo, Putin, disparou após o país invadir a vizinha Ucrânia. Cerca de 83% dos russos aprovam Putin como presidente, salto de 12 pontos percentuais desde fevereiro, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Independente Levada. É a primeira pesquisa de opinião desde a invasão da Ucrânia e apenas 15% dos entrevistados disseram reprovar o russo. Bom, assim, também coloque pesquisas divulgadas nas últimas semanas e conduzidas por instituições pró-governo também apontavam um aumento de popularidade de Putin. E ele estava aí com bom para cima, mais de 80%. O primeiro-ministro também ganhou 11 pontos, 71 ante 60 em fevereiro. Eu quero saber por que isso, o mundo inteiro, apavorado com o Putin, achando que o cara
não bate bem da cabeça e dentro do país dele, ele cresce desse jeito na aprovação da sua população. Nós temos, acho que, duas possibilidades. A primeira é que você tem uma população que pensa como seu presidente, é uma das possibilidades, e que acha que, de fato, a Ucrânia tinha que ser ocupada porque estava se rebelando contra a história de Donbass e da Crimeia, e acha que havia ali, sim, os soldados paramilitares, aquele povo lutando, e acha que tem que ser invadido. E a segunda, Zezé, que eu acho, é que você tem uma guerra de versões dentro da Rússia. Você não fala em guerra lá dentro. Lá é operação militar controlada. Além disso, foram banidas as redes Facebook, TikTok, todas as redes sociais foram banidas. E são nessas redes sociais que você tem, muitas vezes, as notícias reais da própria guerra. E eu também fico pensando, eu não sei como foi feita essa pesquisa, mas será que o povo tinha medo de se manifestar? Porque nós tivemos muitas pessoas presas por conta de terem ido para os protestos e ser posicionado contra a guerra. E essas pessoas podem pegar de 10 a 15 anos de prisão. Então, eu não sei, assim, a gente não consegue saber o quanto que essas pessoas estão, de fato, dizendo a verdade, com medo de retaliação, entendeu? E fora que eu acho que tem também a desinformação, no sentido de que eles não têm um acesso à realidade do que está acontecendo. Então, mas quando eu vi que era um instituto independente, né, e com um instituto aí, e uma matéria divulgada pela France Press, eu falei, meu Deus, porque ainda que muita gente se sinta intimidada, né, pelo governo e acabe dizendo, não, eu concordo, eu aprovo, mas 80%, quase 90% da população, Rose, é uma coisa imensa. É um número, então, imenso. É muito, muito. Aí a gente fica, né, porque muitas vezes eu me pergunto assim, se a gente está tendo noção real das coisas que acontecem. Porque, para mim, o que estava na minha cabeça era aquela imagem dos protestos na Rússia, do povo sendo preso, né, por discordar da guerra. E assim, eu tinha a impressão de que era uma vasta maioria do povo russo. E que isso, de repente, pudesse até, de alguma forma, impulsionar a saída do Putin do poder. Eu imaginava isso, principalmente ouvindo lá o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, quando ele falou que o Putin era sanguinário, que ele tinha que sair do poder. Eu achei que ele, para dizer uma coisa dessa, ele tem que ter um respaldo na população russa. Assim, as agências ali de inteligência, elas estariam captando alguma coisa assim e falando, pode falar porque tá feio o negócio lá. Mas não tá. Não tá. Então, aquela ideia minha de que poderia acontecer do Putin cair, e do exército, das Forças Armadas tirarem o apoio deles, né, ao Putin, por causa de uma pressão da população que está sofrendo as consequências aí das punições, né, das sanções da Europa e Estados Unidos, eu acho que isso não rola mais. Olha, o vereador Paulo Gaspar, ele disse assim que a maioria do povo russo é nacionalista, Zezé, e como eles viveram essa história daquele Estado grande, com todos aqueles países, a União Soviética, eles ainda sonham de ter de volta isso. Poderia ser uma das explicações para essa aprovação do Putin, entendeu? Né? Pode ser. Pode ser. Bom, eu vou adiantar. Opinião acerca do Putin ser derrubado. Eu vou adiantar o nosso intervalo e aí daqui a pouco a gente volta com mais de Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Cada profissional que se senta à frente do microfone de uma rádio tem algumas missões: entreter, informar, confortar, desanunciar músicas, e com isso ganham a oportunidade de fazer história e deixar sua marca. Assim aconteceu com muitos locutores apaixonados, verdadeiros revolucionários. Nesses 100 anos de trajetória do rádio brasileiro, cada um revolucionou a sua maneira, com bordões, Oi, gente! Com suspense, Gil Gomes numa tragédia, com impacto, Hello, crazy people, no ar! Com imitações inesquecíveis. Eu acho que não tem nada a ver, entende? Porque ela tem talento, entende? E com presença de espírito. Vamos esperar pra ver. Toca o barco. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E o governo Biden planeja encerrar as controversas restrições da pandemia da era Trump na fronteira entre os Estados Unidos e o México até o dia 23 de maio. Defensores que dizem, inclusive, não haver justificativa científica para a restrição. No entanto, o governo Biden manteve a medida em vigor. Cerca de 1.700.000 pessoas foram enviadas de volta ao México ou ao seu país de origem desde março de 2020, segundo dados da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos. Funcionários do Departamento de Segurança Interna estão se preparando para o influxo quando a proibição for suspensa, com preparativos para até 18.000 chegadas por dia. E para fechar o nosso boletim de hoje, Phil Collins, que recentemente revelou que não consegue mais segurar uma baqueta após uma cirurgia na coluna, se despediu dos fãs durante uma apresentação na O2 Arena, em Londres. Durante o show, ele subiu ao palco com o Genesis e encerrou a turnê The Last Domino, com a presença inclusive de Peter Gabriel, ex-vocalista do grupo. Collins, que tem lidado com problemas de saúde, se juntou ao tecladista Tony Banks e também ao guitarrista Mike Rutherford para fazer o anúncio que não fará mais apresentações. Phil Collins se apresentou sentado e emocionou muitos fãs com a notícia. Sofrendo com problemas na coluna já há muito tempo, ele surpreendeu o público com um estado frágil. Os danos nos nervos do cantor e baterista fez com que, no caso, ele não conseguisse mais tocar a bateria. Com certeza, Gênesis vai deixar muita saudade, não é, gente? Eu sou Henrique do Vale, direto de Nova York. Vou ficando por aqui. Um ótimo final de semana pra você, mas segunda, de volta com mais um flash pra você aqui. Você ouviu News Drops, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Nós estamos de volta com o Bastidores do Poder e agora... Bom, agora tem até quarto tempo, porque tem um break às 11h15 também, então não dá para falar em 3 tempos mais não. Bom, gente, eu acho que todo mundo viu o mico ontem do Daniel Silveira com a tornozeleira. E o que todo mundo estava colocando é o seguinte, mexeu no bolso, mas coloca rapidinho, né? Assim, para ele, eu ouvi uma pessoa ontem falando uma coisa interessante, assim, que se ele fosse ameaçado de prisão, ele ia se manter lá na Câmara, fazendo o espetáculo, dando o show dele.
né, com um monte de jornalista na porta da Câmara, aguardando para ver se ia ter ordem a hora que a polícia ia buscá-lo e tudo mais. Mas, assim, com o brasileiro não tem nada mais eficiente. Tudo vai pro ralo a hora que fala, vou te cobrar uma multa. As greves no Rio, porque estava com greve de pessoal da limpeza, greve de ônibus, foi a justiça entrar e falar, multa de tanto, a coisa acaba rapidinho, né? Hoje eu li uma fala do ex-ministro Marco Aurélio, Zezé. Ele fez a seguinte consideração: ele acha que o Alexandre de Moraes deveria tirar o pé do freio, porque ele fez o seguinte, ele deu o seguinte posicionamento. Primeiro, ele acha humilhante um deputado ter que ficar com a tornozeleira. Não há necessidade, ele entende que não há necessidade, porque ele não vai fugir, ele vai responder ao procedimento. E segundo, ele acha que um processo que nasceu errado tem tudo para dar errado. E ele está falando do quê? Errado. Da história de que o Supremo Tribunal Federal, ele não é um órgão que investiga. Sim, né? Isso é verdade. E ele está usurpando um direito que seria do Ministério Público e não do Supremo Tribunal Federal. Então, e ele falou assim, e o Alexandre de Moraes aceitou o papel que o Dias Toffoli deu para ele de ser o xerife. E ele está agindo como xerife. Obviamente, gente, o deputado o Daniel Silveira também provoca o Supremo, né, o tempo todo. E o Daniel Silveira, Zezé, vai ganhar muitos votos com esse posicionamento dele. Não tenho dúvidas de que ele vai conseguir, e ele está falando para o eleitor dele. Está falando para o eleitor dele. Sim, então ele tira voto, ele fala com esse pessoal, com esse eleitor. E aí, então, assim, mas eu achei a fala do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal uma fala importante, mostrando que está tendo excessos de ambos os lados. Mas ele disse, chegou a hora do Alexandre de Moraes tirar o pé do freio, até porque ele vai ser o próximo presidente do Supremo, do Tribunal, do TSE. Do TSE. E é preciso ter um equilíbrio, Zezé, para você poder julgar. Então, assim, acho que ele está começando a lidar com o fígado nessa decisão e virou um negócio pessoal. Se virou um negócio pessoal, sai de cena, porque senão aí você pode contaminar toda a tua capacidade de análise. Gente, e finalmente nós conseguimos contactar o pré-candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PT, o Fernando Haddad. Ele disse que ele está sentado esperando o nosso contato desde as 10h30, Zezé. Mas aí, gente, aquela coisa da tecnologia, né? Nós não conseguimos contactar. Bom dia, candidato, pré-candidato, né? Bem-vindo ao Bastidores do Poder. Muito bom dia. Estava aqui a postos para recepcionar a sua ligação. Então tá certo. Mas fico feliz que tenha dado certo agora. Eu também. A gente estava esperando. Bom, vamos começar com toda essa história ontem do PSDB. Eu sei que o senhor é do PT, mas aí nós temos aí a pré-campanha, o senhor vai ser adversário do Rodrigo Garcia, né? Como que o senhor avaliou essa guerra dentro do PSDB e se isso favorece a tua campanha rumo ao Palácio dos Bandeirantes? Olha, em primeiro lugar, bom dia a todos e todas que nos escutam. Eu logo cedo, inclusive fui contactado por jornalistas, né? E eu não acreditei na notícia de que o Dória não sairia do governo do Estado, porque na verdade é um acordo aqui para que o Rodrigo Garcia seja o candidato tucano nas próximas eleições. Agora, o que de fato está acontecendo é uma confusão no PSDB nacional, né? Em que se realizaram as tais prévias, né, que escolheram o João Dória para representar o partido, e a impressão que dá de quem lê jornal é de que o resultado das prévias talvez não seja respeitado. Tem uma mobilização interna. Agora, para nós era indiferente disputar com o Rodrigo Garcia ou com o João Dória. Não fazia grande diferença, porque os dois iam representar o atual governo do Estado, né? E o nosso debate é um debate de ideias,
e nós não concordamos com a maneira como os dois governaram até aqui, e íamos apresentar uma proposta alternativa, e vamos apresentar uma proposta alternativa. Pré-candidato, bom dia, Zezé de Lima falando. Na verdade, a impressão que eu tenho, assim, pelo que a gente acompanha, o governo Dória, ele foi uma sequência do que fez o governo Alckmin, que agora está no PSB e pode ser candidato a vice, né? E um dos pontos que levou, aliás, que colocam o Alckmin como uma figura forte, é que ele é um bom gestor e tudo mais. E aí o senhor diz que o governo Dória não foi bom. O senhor acha que o governo Dória não teve nada a ver com o governo Alckmin? Olha, nós fizemos oposição aos governos do PSDB desde os anos 90, apresentando objeções à maneira como vinha sendo conduzido o Estado. Mas o PT, ele é marcado pela democracia, ele nasceu da democracia, e o PT sempre respeitou resultados eleitorais. Nós nunca colocamos em disputa o resultado das urnas. O que o Aécio fez em 2014, a se aliar ao Eduardo Cunha e promover a crise que resultou no afastamento da presidenta Dilma, toda essa confusão que foi armada no país desde a reeleição de 2014, o PT nunca compartilhou com esse tipo de postura. E o governador Alckmin, ele foi eleito e reeleito em 2010, em 2014, apesar das críticas do Partido dos Trabalhadores. No caso do Dória, o Dória sai com um nível de rejeição elevadíssimo. Eu acho que, inclusive, ele sequer teria condições de disputar a reeleição no estado de São Paulo. Imagina você, no meio de uma pandemia, você aumentar impostos. No meio de uma pandemia em que você está mandando fechar lojas e estabelecimentos comerciais, você aumenta os impostos dos empresários. O empresariado ficou revoltado com o governo Dória, com razão, né? Em virtude das atitudes dele. Então, uma série de eventos, nós perdemos indústrias para o Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. O Dória tomou atitudes, inclusive essa semana, contra os professores da rede estadual de ensino, né? A Assembleia Legislativa veio abaixo, porque ele, no apagar das luzes do seu governo, decide enfrentar os professores, o magistério, retirando direitos, dando com uma mão e retirando com a outra aquilo que era a conquista da categoria. Então, não são atitudes condizentes com o governante, e eu entendo que a população paulista, o povo de São Paulo, desaprova o governo Dória. Agora... E é a primeira vez em muitos anos que um governo é tão mal avaliado no estado de São Paulo. O que se coloca é que ele foi um bom gestor no sentido de sanear as finanças do município. Quando o senhor foi prefeito, do Estado. Quando o senhor foi prefeito, o senhor também, no final do teu mandato, tinha uma rejeição muito alta. O senhor acha que essas pesquisas de rejeição, elas refletem um pouco do desgaste do próprio cargo que traz para o político? Acho que depende. Em 2016, o PT estava vivendo a maior crise da sua história, né? Foi o ano do afastamento da Dilma, e a única pesquisa que foi feita de avaliação do meu governo no último ano foi na semana do impeachment. Quer dizer, tanto o Datafolha quanto o Ibope fizeram questão de fazer uma avaliação do meu governo na semana do afastamento da presidenta Dilma. E não realizou a avaliação do meu governo no final da gestão, que é como o Datafolha e o Ibope fizeram a vida inteira. Então, eu acho até injusto comparar uma coisa com a outra, porque não é correto você fazer uma pesquisa de opinião sobre um governo do PT justamente quando uma presidente está sendo afastada pelo Senado Federal.
do ponto de vista metodológico, foi uma coisa absolutamente inaceitável. E em dezembro, quando eles deveriam fazer a pesquisa de final de mandato, eles simplesmente se recusaram a fazer. Os dois institutos, tanto o Datafolha quanto o... Agora, sobre saneamento das finanças do Estado, me perdoe a sinceridade, mas há um equívoco aí. As finanças do Estado de São Paulo foram saneadas há muito tempo pela gestão Covas, recebeu grau de investimento há muito tempo, e no caso da Prefeitura de São Paulo, quem recebeu o grau de investimento fui eu, da agência FIT, que é uma agência de análise de risco. O primeiro prefeito da história de São Paulo que ganhou o grau de investimento para a cidade fui eu. Então, mas assim, quando a gente tenta falar aqui, porque aí vem o senhor com as informações do senhor, a gente tem outras informações acerca do governo Dória, porque um dos pontos que a gente sempre levanta aqui é que o Dória, em termos de gestão, ele deixou o Estado bem. A gente vê outros governadores aí afundando estados e tudo mais. Mas a gente vê um crescimento do Estado de São Paulo maior do que o do país. Né? O senhor fala que a indústria foi embora, mas muita indústria veio também, inclusive aqui em Campinas. Então, assim, o que é a verdade nisso, entende? O que é? Ele é péssimo? Eu sei que ele é arrogante, eu sei que ele é elitista, eu sei que o povo não gosta muito dele porque ele não fala a língua do povo, mas assim, ele é um péssimo gestor. O Henrique Meirelles, que foi ministro, é um péssimo secretário? Zezé, em nenhum momento eu fiz referência à gestão financeira do Estado. O que eu disse para você e repito é que ele não saneou as contas do Estado. As contas do Estado foram saneadas há muito tempo. Se você recuperar, são dados oficiais, se você recuperar quando que o Estado de São Paulo recebeu o grau de investimento, que é o selo de saneamento das finanças, não foi no governo Dória. As finanças do Estado vêm sendo saneadas há muito tempo. E no caso da Prefeitura de São Paulo, quem saneou fui eu. Eu fui o primeiro prefeito que recebeu o grau de investimento. E o Dória não foi o governador que recebeu o grau de investimento. Então, quando você diz que eu venho com informações diferentes, as minhas informações são oficiais. Eu gosto de sempre me referir às informações que partem do próprio governo, do Estado ou municipal. Então, qualquer pessoa pode acessar na internet essas informações que eu estou me referindo. Se você que me ouve digitar no Google quando que o Estado de São Paulo recebeu o grau de investimento, faz muitos anos, muito anterior ao governo Dória. No caso da Prefeitura, foi no meu governo. Nós estamos então, isso pode ser acessado por você em qualquer momento, agora mesmo, se você tiver a paciência de fazer a pesquisa. Olha, nós são 11h11 da manhã, nós estamos entrevistando o pré-candidato Fernando Haddad, o pré-candidato do PT ao governo do Estado de São Paulo. Nós temos um ouvinte aqui, o Tandy não, deixa eu pegar o nome aqui do ouvinte corretamente, o Digão. Ele está perguntando o seguinte: se o senhor acredita que a aliança Lula-Alckmin refletirá em votos para o senhor como candidato ao governo, trará esse eleitor que votaria na chapa federal, se votaria com o senhor. E como pré-candidato, como o senhor enxerga essa aliança e se acredita que essa aliança agradou a base petista? Olha, eu acredito que a dissidência do PSDB é bem-vinda. Muitos tucanos deixaram o PSDB, são tucanos históricos da época do Montoro, da época do Mário Covas, que eram pessoas que tinham enorme respeitabilidade do PT. Uma coisa é você disputar uma eleição com adversários, outra coisa é você ter inimigos, e isso nunca aconteceu. Eu vou lembrar que o PT apoiou a reeleição do Mário Covas no segundo turno contra o Maluf. Lembro também que o próprio Mário Covas, governador, apoiou a Marta, prefeita de São Paulo, contra o mesmo Maluf. E hoje nós temos um candidato de extrema-direita, que é o Bolsonaro, que na visão dos democratas que construíram a democracia e sepultaram a ditadura militar,
precisam se unir para derrotar aqueles que ontem estavam comemorando o golpe militar de 1964. É disso que se trata. Hoje, o ministro Fachin, que é insuspeito do ponto de vista de preferência qualquer partidária, né, sobretudo em relação ao PT, ele está dizendo que sim, a democracia está em risco. Sim, o governo está colocando em dúvida o resultado eleitoral. Sim, o governo está aparelhando a Polícia Federal, a Controladoria, o Ministério Público e parte do Poder Judiciário a seu favor. Sim, o governo está comprando o Congresso por meio do orçamento secreto. Isso tudo é contra a democracia. Está cortando direitos sociais, direitos civis, direitos políticos, ameaça a mudança da lei antiterrorismo, querendo prender ativistas do meio ambiente, né, da causa LGBT, dos direitos das mulheres e dos negros. Isso é um governo que está ameaçando a soberania nacional, está vendendo patrimônio público a preço vil. Então, a dissidência do PSDB ajuda o Brasil. Se eu tivesse tido o apoio do PSDB e do PDT em 2018, nós teríamos ganhado a eleição. E, infelizmente, o Dória e o Eduardo Leite apoiaram o Bolsonaro no segundo turno. E olha o resultado. Sim. Desemprego com 2 dígitos, inflação com 2 dígitos, o desespero da educação e da saúde, segurança pública comprometida com o armamento da população, sobretudo das milícias. É muito dramático o que o Brasil está vivendo nesse momento. E o isolamento internacional. Agora, candidato, em relação à aliança PSB-PT, havia se falaram que houve um acordo entre a campanha do PT e a campanha do PSB em relação ao Márcio França, de que vocês farão pesquisas eleitorais e quem estiver melhor pontuado seria, então, o candidato desta possível aliança. E é isso mesmo? Isso foi uma proposta do Márcio, né, que não tem, assim, as pesquisas estão saindo, né? A última que saiu estava com 27%, o Tarcísio com 14% e ele com 14%. As pesquisas estão saindo. Uhum. Agora tem prazo para essas coisas, né? Não dá para postergar até agosto, julho, essa decisão. Lembrando que essa é uma proposta do Márcio que eu não estou cobrando. Eu entendo a vontade dele se manter candidato, é um direito do PSDB se manter candidato, mas as pesquisas já foram feitas em todas, absolutamente em todas, no antigo Ibope, Datafolha, Paraná Pesquisa, essa última que saiu, Big Data, em todas. Eu estou com quase o dobro da intenção de voto do Márcio, e eu respeito o desejo do Márcio permanecer na disputa, porque nós não vamos cobrar esse tipo de proposta. Ele permaneça, é um direito dele, não tem problema nenhum. Nós vamos continuar lutando por uma aliança, porque o nosso desejo é ampliar. Eu já tive a manifestação de apoio do PV, do Partido Verde, do PCdoB. Agora estamos em tratativas com o PSOL e com a Rede, que formaram uma federação. Já são 5 partidos reunidos, o que demonstra uma força programática importante para o estado de São Paulo. Mas, da mesma maneira que nós jamais pedimos para o Guilherme Boulos retirar a candidatura, nós não faremos isso com o Márcio, apesar dos resultados das pesquisas, que todas elas vão na mesma direção. Bom, há possibilidade de sair o senhor e o Márcio França, candidatos aí ao governo do estado, e ainda assim ser mantida essa conversa que se fala, ninguém bateu o martelo ainda, mas de Alckmin vice do Lula? Não, acredito que uma coisa não tem a ver com a outra, né? Eu acho que a Aliança Nacional está selada por todos os dirigentes do PSB, tanto é que isso permitiu a filiação do Alckmin ao PSB, né, que aguardou uma manifestação contundente da direção do PSB nacional,
Essa segurança foi dada ao Alckmin pelos dirigentes do PSB e me parece que os arranjos locais estão sendo feitos caso a caso. Em Pernambuco nós cedemos, apesar de estarmos liderando todas as pesquisas, o PT cedeu a vaga para o Danilo Cabral, que é um belo quadro do PSB de Pernambuco. Estamos dispostos a apoiar o governador Casagrande, se assim for seu desejo. Estamos apoiando o Marcelo Freixo no Rio de Janeiro, também com o intuito de eleger o governador do Rio. Então, em cada caso, em cada estado, está havendo negociações. E aqui em São Paulo e no Rio Grande do Sul, as conversas continuam. Caso haja uma aliança PSB e PT no governo do estado, nós temos o ex-prefeito de Campinas, o Jonas Donizete, que tem desejo de ser candidato a vice-governador. Há alguma possibilidade do nome do Jonas ser, pelo menos, avaliado ou até vir a ser o candidato junto com o senhor? Olha, eu tenho uma excelente relação com o Jonas, né? O Jonas presidiu a Frente Nacional de Prefeitos. Eu fui vice-presidente, se eu não estou enganado, da mesma frente, eu não sei qual cargo que eu tinha. Também como ministro da Educação, ele prefeito, eu apoiei todos os prefeitos do estado de São Paulo. Você veja que nós construímos o Instituto Federal de São Paulo com 37 unidades, mais de 700 mil bolsas do ProUni foram concedidas na minha gestão, que criei o ProUni. Criamos o Piso Nacional do Magistério aqui para o professorado de São Paulo. Criamos universidades federais em Diadema, São Bernardo, São Caetano, Osasco, Guarulhos, Santos, interior de São Paulo, a UFSCar adentrou o interior de São Paulo. Enfim, nós fizemos um trabalho com os prefeitos de São Paulo excepcional. Foram mais de 800 creches construídas com recursos federais, mais de 1.500 ônibus do Caminho da Escola distribuídos no estado, e tudo isso contou com a participação dos prefeitos, e o Jonas era uma figura destacada no municipalismo brasileiro e paulista. Agora, cabe ao PSB, primeiro, saber se soma forças conosco ou se mantém candidatura, o que nós respeitaremos, e oferecer os nomes que achar que mais convém, né? Então é um assunto, uma tratativa que tem que ser feita com os dirigentes do partido. Bom, assim, as coisas elas estão mais ou menos definidas aqui no estado de São Paulo, né? O senhor candidato, Márcio França, é um big ponto de interrogação. Temos o Tarcísio de Freitas e temos também o Rodrigo Garcia, que é o pré-candidato do PSDB. Como é que o senhor vê esse xadrez? O senhor vê alguma possibilidade de o senhor ganhar em primeiro turno? Se não, quem que o senhor acha que acaba indo para segundo turno? Porque a gente imagina que o senhor esteja no segundo turno. Quem que vai para o segundo turno? Olha, na verdade, nós estamos lutando com duas grandes máquinas, né? A máquina estadual, que não é pequena, está falando do maior estado da federação, e a máquina federal, né? Então, eu sou aqui um professor universitário que está num grande partido e que vai lutar para apresentar sua proposta perante o eleitorado paulista. Mas eu não subestimo o uso da máquina pública em proveito das candidaturas. Você tem aí prefeitos que migraram para o PSDB em busca de convênios. Você sabe que teve um toma lá da cá enorme, né, na repartição de recursos estaduais em relação aos prefeitos aqui. Uma coisa, inclusive, que muitos reclamaram da maneira como o governo do estado se portou em relação às prefeituras. Você também tem um jogo muito duro por parte do governo federal. Você sabe que o Tarcísio está vindo para São Paulo por imposição do Bolsonaro, ele que nunca morou no estado, né? Ele é do Rio de Janeiro, ele se dá bem com o bolsonarismo lá do Rio, com a turma do Bolsonaro lá do Rio, e nunca foi aqui de São Paulo. Né? Em virtude da imposição do Bolsonaro, ele está vindo para São Paulo. Mas eu não subestimo nenhum dos dois candidatos, porque as máquinas
estadual e federal são muito fortes. Então, eu acho que nós não podemos nos basear em pesquisa nesse momento. Nós temos que ter certeza de que a luta vai ser muito difícil, muito dura. Bom, nós temos o nosso ouvinte aqui, o Edivalmir, dizendo que o desemprego começou no governo da Dilma Rousseff e estava tão alto quanto hoje, né? E eu acrescentaria uma pergunta: houve ou não corrupção nos governos do PT? Bom, o ouvinte tem razão, mas se você pegar o ano que começou, não foi no ano de 2014, quando nós atingimos o mais baixo indicador de desemprego da série histórica. Quando a Dilma foi reeleita, o desemprego era o menor da série histórica. Quando que o desemprego começa? Quando o Aécio não aceita o resultado da eleição, faz uma aliança com o Eduardo Cunha, elegem o Eduardo Cunha presidente da Câmara, começam a aprovar pautas-bomba para sabotar a economia do país, que precisava de ajustes. Algumas decisões do primeiro mandato precisavam de correção, mas começa uma sabotagem que termina no ano seguinte com um afastamento completamente inconstitucional. Você há de lembrar, o ouvinte há de lembrar, que a Dilma foi afastada por pedaladas fiscais e ela acaba de ser absolvida na ação que foi promovida na Justiça por isso. Ou seja, uma coisa absolutamente artificial. Então, é um absurdo o que aconteceu em 2015 e 2016 e nós estamos nessa crise institucional até hoje. E foi o que resultou, inclusive, na vitória do Bolsonaro. Ponto 2, sobre corrupção. Todos os órgãos de combate à corrupção reconhecem que o governo que mais fortaleceu o combate à corrupção, com a autonomia da polícia, com a autonomia da controladoria, com a autonomia do Ministério Público, foram os nossos governos. Toda a legislação anticorrupção recente que foi aprovada, foi aprovada nos nossos governos. E o papel da polícia é justamente pegar gestores, pessoas que tenham saído da linha. E é praxe no governo você investigar e punir servidores públicos. Eu aqui na Prefeitura de São Paulo, eu desbaratei uma quadrilha chamada Máfia do ISS, que botou mais de 10 pessoas na cadeia. Mais de 10 pessoas na cadeia. Entre fiscais e pessoas fora da administração que lavavam o dinheiro dos fiscais. Porque o dinheiro era desviado e precisava quem lavasse o dinheiro dos fiscais. E gente muito graúda foi pega roubando. Nós conseguimos recuperar centenas de milhões de reais para a Prefeitura de São Paulo, inclusive de dinheiro desviado do túnel da Água Espraiada, né, de várias obras anteriores ao meu governo. Então, o papel do governo é combater a corrupção, não é para botar a corrupção. Então, mas o que o senhor está me dizendo é o seguinte: que vocês criaram a legislação, fortaleceram a Polícia Federal, isso é verdade, mas que e aí a polícia cumpriu o papel dela de investigar, e quem foi preso na época do governo do PT foi preso porque estava roubando, é isso? Sim, você tinha um diretor da Petrobras, era uma pessoa que estava há 30 anos na Petrobras, foi pega com dinheiro desviado. Agora, qual foi o erro da Lava Jato, que foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal e será reconhecido pelas Nações Unidas, pela Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas? O erro da Lava Jato foi querer misturar o combate à corrupção com um projeto político do Moro. E isso é que foi o problema todo que aconteceu. Se o Moro não tivesse pretensões políticas e fosse punir quem errou, nós não teríamos nenhuma objeção. O problema do Moro foi que ele viu ali a oportunidade de se lançar na política, envolvendo o presidente Lula. Então, vamos separar o combate à corrupção, que é uma coisa que todos nós almejamos, do que o Moro fez. E foi julgado por isso pela Corte Suprema. E será julgado agora fora do Brasil. Tá certo. E eu quero ver o que o Moro vai dizer quando ele for julgado
fora do Brasil pelos desmandos que ele cometeu no Poder Judiciário. Isso está para acontecer. Tá certo. Tá ótimo. Bom, eu quero agradecer a tua participação aqui no Bastidores do Poder, desejando boa sorte para o senhor aí como candidato ao governo do estado de São Paulo, e a gente volta a se encontrar ainda este ano, antes das eleições. Muito obrigada, viu? Grande abraço e bom dia a todos e todas. Bom dia, obrigada. Pessoal, tchau, pessoal. E nós vamos ter que dar tchau, porque nós temos que pagar um break. Tchau e até segunda-feira. Tchau, tchau. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. A Conx soma mais de 30 anos de experiência na construção de imóveis de médio e alto padrão em São Paulo. E agora chega a Campinas com um projeto incrível, o Next Residence. Apartamentos já em obras,